As piores prisões do mundo, terror e violência. Preparem-se para conhecer as piores prisões do mundo, onde o terror e a violência ditam as regras. Nesses lugares, a justiça muitas vezes se perde em meio à brutalidade e a simples sobrevivência se torna uma vitória. Apertem os cintos porque a viagem vai ser pesada. La Sabaneta, o inferno na terra. Este é um lugar onde a esperança é uma palavra esquecida e a sobrevivência é uma luta diária. La Sabaneta, na Venezuela, é um lugar onde a realidade supera a ficção em termos de crueldade. Aqui, a vida é uma constante batalha contra a miséria e a violência. A superlotação é tão absurda que os presos mal têm espaço para se deitar. E a comida é escassa, um verdadeiro pão da pedra. Cada refeição é uma luta pela sobrevivência. E a fome é uma companheira constante. As gangues dominam a prisão, fazendo a lei do mais forte, e os guardas são incapazes de conter a brutalidade. A violência é a moeda corrente, e a vida humana tem pouco valor. Em 1994, um confronto entre gangues deixou mais de 100 detentos mortos. Este massacre é apenas um dos muitos episódios sangrentos que marcaram a história de La Sabaneta. As condições sanitárias são deploráveis e doenças se espalham mais rápido que fofoca em cidade pequena. A falta de higiene é um convite para epidemias e os presos sofrem as consequências. Muitos presos morrem por doenças facilmente tratáveis no mundo exterior. A falta de atendimento médico adequado transforma doenças simples em sentenças de morte. La Sabaneta é marcada por rebeliões sangrentas e um sofrimento humano incessante. Cada rebelião é um grito desesperado por ajuda, um pedido de socorro que raramente é atendido. A sensação de abandono é constante e os presos parecem esquecidos pelo mundo exterior. A solidão e o desespero são companheiros inseparáveis dos detentos. La Sabaneta é um exemplo extremo do colapso do sistema penitenciário, um verdadeiro vexame. A infraestrutura está em ruínas, refletindo o estado de abandono e negligência. É um alerta para a necessidade de reformas urgentes e para a importância de garantir a dignidade humana. A luta por direitos humanos é uma batalha contínua. E La Sabaneta é um lembrete doloroso de que ainda há muito a ser feito. Gitarama, a superlotação que mata. A prisão de Gitarama, localizada em Ruanda, é um exemplo extremo de como a superlotação pode transformar um lugar já difícil em um verdadeiro pesadelo. A prisão de Gitarama, em Ruanda, desafia a própria definição de desumano. Originalmente construída para abrigar 400 detentos, a prisão chegou a ter mais de 7.000 presos em seu auge. Imagine a situação de viver em um espaço tão pequeno com tantas pessoas. A superlotação é tão extrema que os presos são forçados a ficar em pé o tempo todo, como se estivessem em um ônibus lotado em dia de chuva. Não há espaço para se deitar ou descansar, e muitos acabam dormindo em pé, encostados uns nos outros. Construída para 400 detentos, Gitarama chegou a ter mais de 7.000 presos. Imagine a situação. A falta de espaço não é o único problema. A infraestrutura da prisão não suporta tantas pessoas, resultando em condições de vida insuportáveis. A comida é escassa e muitas vezes imprópria para consumo humano, nem para os animais. Os presos recebem porções mínimas de alimentos de baixa qualidade, muitas vezes estragados, o que leva à desnutrição e doenças. As condições sanitárias são inexistentes e o cheiro insuportável de fezes e urina impregna o ar. Impossível respirar nesse lugar. Os banheiros são poucos e mal conservados, e os presos são obrigados a viver em meio à sujeira e à falta de higiene. Durante o genocídio de Ruanda em 1994, Gitarama se tornou um verdadeiro inferno na terra. A prisão, já superlotada, recebeu ainda mais detentos, exacerbando as condições já terríveis. Hutus e Tutsis, antes inimigos mortais, eram forçados a conviver no mesmo espaço minúsculo,
como se fossem sardinhas em lata. A tensão entre os grupos étnicos, combinada com a superlotação, criou um ambiente explosivo. A violência explodiu dentro da prisão e os massacres se tornaram rotina. Brigas e ataques eram comuns e muitos presos não sobreviveram às condições brutais e à violência constante. Gitarama é um lembrete assustador da fragilidade da civilização e da importância de proteger os direitos humanos. A situação em Gitarama destaca a necessidade urgente de reformas no sistema prisional e de um maior respeito pelos direitos humanos, para que tragédias como essa nunca mais se repitam. Capítulo 3. Bang Kwang. A prisão dos condenados. A prisão de Bang Kwang, na Tailândia, é conhecida como a Bangkok Hilton, uma ironia amarga. As celas minúsculas e superlotadas oferecem um vislumbre do sofrimento dos condenados, um verdadeiro sufoco. Nos primeiros 3 meses de sentença, os presos são acorrentados pelos pés, 24 horas por dia, sem descanso. A comida é servida em porções mínimas, insuficientes para matar a fome de um passarinho. A ameaça da pena de morte paira sobre a cabeça dos condenados, como um urubu à espera. Muitos estrangeiros cumprem penas severas em Bangkok, principalmente por tráfico de drogas. A comunicação com o mundo exterior é limitada a breves visitas, como se estivessem em outro planeta. Os relatos de tortura física e psicológica são frequentes, um verdadeiro pesadelo. Bangkwang é um microcosmo da sociedade tailandesa, com suas desigualdades sociais gritantes e a corrupção endêmica. Capítulo 4. Alcatraz, a rocha inescapável. Alcatraz, localizada na Baía de São Francisco, é sinônimo de segurança máxima. Esta ilha, cercada por águas geladas e correntes traiçoeiras, foi escolhida estrategicamente para ser uma prisão de segurança máxima, onde a fuga parecia impossível. Conhecida como a Rocha, Alcatraz abrigava os criminosos mais perigosos da América. Figuras lendárias como Al Capone e George Machine Gun Kelly. Esses homens, temidos e respeitados no submundo do crime, encontraram em Alcatraz um lugar onde suas reputações não significavam nada. A localização estratégica de Alcatraz a tornava praticamente inexpugnável, mais difícil que tirar doce de criança. A combinação de sua posição isolada e as águas perigosas ao redor fazia com que qualquer tentativa de fuga fosse quase suicida. As tentativas de fuga eram recebidas com tiros certeiros dos guardas. Era melhor nem pensar em escapar. Os guardas, altamente treinados e armados, estavam sempre prontos para agir, garantindo que a segurança fosse mantida a qualquer custo. A rotina em Alcatraz era marcada pela disciplina rígida e pela ausência de regalias, vida dura. Os prisioneiros seguiam um cronograma estrito, com pouco tempo para descanso ou lazer. A vida na prisão era uma constante batalha contra o tédio e a desesperança. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos passos dos guardas. Um verdadeiro filme de suspense. Esse silêncio opressor contribuía para a sensação de isolamento e desespero, tornando a vida em Alcatraz ainda mais difícil de suportar. O isolamento e a falta de perspectiva de liberdade minavam a sanidade dos prisioneiros. Era de enlouquecer. Muitos prisioneiros sofriam de problemas de saúde mental devido às condições extremas de confinamento, e a falta de contato humano só piorava a situação. Em 1962, 3 prisioneiros protagonizaram uma das fugas mais audaciosas da história criminal, uma história para ninguém botar defeito. Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin conseguiram escapar de suas celas e desapareceram nas águas geladas da Bahia, deixando para trás um mistério que perdura até hoje. Alcatraz fechou suas portas em 1963, após anos de polêmicas sobre as condições desumanas de detenção. As críticas sobre o tratamento dos prisioneiros e os altos custos de manutenção
levaram ao encerramento das operações da prisão, marcando o fim de uma era. Hoje, transformada em um museu, Alcatraz atrai milhares de turistas todos os anos. Visitantes de todo o mundo vêm para explorar a história sombria e fascinante da prisão, caminhando pelos mesmos corredores que um dia abrigaram alguns dos criminosos mais infames da América. Essas foram algumas das piores prisões do mundo, onde a liberdade não é apenas tirada, mas onde a própria sobrevivência é um desafio diário. Lugares que nos mostram a face mais sombria da humanidade, mas que também nos lembram da importância de lutar por um mundo mais justo e humano. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários qual prisão você acha que deveria ter entrado nessa lista.